Bem, amigos internautas, bem-vindo ao Alvorada Cultural. Estamos na oitava temporada e este é um programa para celebrar. É o programa número 700. Vou celebrar Uau! com meu amigo Wellington Abreu. Como que vai, Wellington? Como que você está? Bem-vindo ao programa número 700. Uau, parabéns! Um privilégio. Raul, que prazer estar aqui, amigo querido. Muito obrigado pelo convite. Imagina, 700, é um aniversário maravilhoso. Parabéns. 8 anos já entrevistando gente, né? Uau, que maravilha. Eu queria Prazer estar falar aqui. contigo, Wellington, porque é o seguinte: você acaba de entregar a presidência do Conselho de Cultura, você Uhul! ficou todo esse tempo presidindo o Conselho na pior, nos piores anos da cultura, não somente em Brasília, no Brasil. Talvez os piores anos da cidade e do país. Você já fez um balanço assim do que foi sua gestão, Wellington? Eu fiz um pequeno balanço e o balanço foi muito positivo, sabe, Raul? Tivemos um conselho assustado com essa pandemia, mas não deixou nunca de trabalhar, de pensar nas políticas públicas, o que a gente podia fazer atuando remotamente, né? Eu acho que a gente conquistou algumas coisas bem importantes para o sistema de arte e cultura do DF e também para o CCDF, né? Nós conseguimos conquistar o nosso regimento interno, que estava bem defasado, e tinha que atualizá-lo de acordo com a LOC, com a Lei Orgânica da Cultura. Então, deu um pouco de trabalho, mas a equipe estava muito engajada, tinha um pessoal incrível envolvido. Nós fizemos o que pudemos, na verdade. Assim. As conselheiras por parte do governo, as conselheiras por parte da sociedade civil, mesmo discordando ou concordando, a gente foi avançando com as pautas que eram deliberadas ali, né? Enfim, eu fiz um balanço e eu acho que esse balanço foi extremamente positivo, mesmo em meio à pandemia, sabe? Você se sentiu respaldado pela comunidade artístico-cultural? Acha que eles tinham que chegar mais junto? Eu, em algum momento, senti que vocês como que ficaram meio órfãos de apoio, que do Estado mesmo, você sabe que não ia esperar muito apoio, né? Concordo, Raul. Eu acho que o Estado, ele sempre, qualquer secretário que senta, ele tem a perspectiva de deixar a marca dele, né? Então ele cria projetos mirabolantes ali, fala, tergiversa com as coisas que já existiam, como se estivesse criando a roda. Então, teremos sempre esses embates, mas no tocante à comunidade cultural, nós tivemos uma grata surpresa, primeiro, do ponto de vista das eleições dos Conselhos Regionais de Cultura, que foi um estouro, foi um escândalo de sucesso, Raul. Foi uma coisa incrível, cara, impressionante. Como a comunidade cultural, como os conselhos regionais, os antigos conselheiros, como essas pessoas abraçaram essa eleição, sabendo que era um momento muito difícil para todo mundo. Era algo inédito, a gente nunca tinha andado nesse terreno, e de repente a gente conseguiu fazer eleições e fazer uma mobilização no Distrito Federal como um todo. Algumas RAs não conseguiram formar o seu conselho regional, mas por características próprias. Mas nós temos hoje 24 RAs compostas, os conselhos regionais. Isso dá uma força gigante para o sistema de arte e cultura do DF. E aí, por sorte, nós temos essas pessoas que pensam a política pública para o Distrito Federal, e nós temos os artistas, que muitas vezes estão lá na ponta, fazendo o seu trabalho, preocupado com criar, e é assim que tem que ser. Mas nós tivemos uma grata surpresa de artistas também abraçarem o CCDF, como nunca houve antes. Então, a gente começou a se sentir amparado por essa comunidade cultural, que trouxe naturalmente as suas pautas, suas demandas, muitas delas, 90% da nossa comunidade cultural, os artistas,
eles vêm para o CCDF para desenvolver políticas públicas para todo mundo. Não é para um grupo, outro grupo seleto, não. Um ou outro artista no Distrito Federal insiste em fazer aquela velha política de balcão, de sentar com o secretário, sentar com os assessores que facilitam algumas coisinhas para ele, mas 90% da nossa classe artística estão completamente focada em trabalhar a política pública para todo mundo, para que a política chegue lá na ponta, para que todo mundo possa ter acesso ao sistema de arte e cultura, aos fundos de financiamento, lei de incentivo, FAC, até emendas parlamentares. Então, nós tivemos um avanço muito grande, a gente conseguiu popularizar o CCDF e popularizar a lei que nos rege, que é a Lei Orgânica da Cultura. Então, acho que isso foi um sucesso muito grande, Raul, uma surpresa muito grata, muito boa. Foram 2 anos de muita luta, como você sabe. Foram 2 anos que a gente pediu a substituição de um secretário, a gente emplacou uma lista tríplice, uma resolução que regula o artigo 9º da Lei Orgânica, que faz com que os conselhos regionais criem eleições na sua região administrativa para eleger o gerente de cultura de forma democrática. Isso é inédito, isso é fantástico. Alguns administradores não aceitam, alguns deputados que querem apadrinhar o gerente de cultura estão odiando essa lei, essa resolução, e a gente toma isso como uma grande vitória. Não queremos mais essa política de balcão. A gente quer a política baseada na nossa lei maior, na nossa lei orgânica da cultura, e a gente tem avançado. Essa lei, Wellington, essa lei orgânica, ela como um todo assim, ela deixou você satisfeito ou acha que ainda poderia melhorar um pouquinho mais? Quando a lei é instituída, ela é instituída, na maioria das vezes, na base da porrada. E a lei orgânica foi basicamente assim, porque muita gente fazia força contrária, a Câmara Legislativa abraçou a causa, por sorte a gente tinha um corpo de deputados ali totalmente a Câmara sensíveis. Ou alguns deputados? A Câmara Legislativa, exato. Alguns deputados aceitaram votar essa lei e votaram às pressas, mas a comunidade cultural ficou satisfeita naquele momento, e depois a gente foi vendo que tinha algumas coisas que são passíveis de regulamentação. E é isso que a gente está tentando fazer enquanto CCDF, é por isso que a gente é eleito, e nós fizemos algumas regulamentações. Agora, por exemplo, nós fizemos essa lista tríplice, do artigo 9º, tríplice, e também fizemos agora uma regulamentação importantíssima para o setor cultural, que é a regulamentação do artigo 65, parágrafo 5º, que é onde o artista vai saber qual o montante que ele tem direito no ano vigente, no ano de 2021. Daqui para frente, essa resolução vai estar norteando os artistas do DF. Muito então, pessoa jurídica passou de R$1 milhão para R$1,5 milhão, R$1,500,000, e a pessoa física continua com R$200 mil para gerir os seus projetos. Então, já temos aí um grande ganho, temos dinheiro na Secretaria de Cultura para isso, só falta o secretário saber gerir esse dinheiro. Ele agora anunciou 50 milhões, a gente está apostando que esse dinheiro, acreditando e torcendo para que esse dinheiro realmente venha, porque se nós temos 50 milhões agora, no dia 30 de abril, nós teremos, então, 50 milhões no dia 31 de agosto, serão R$100 milhões para o Fundo de Apoio à Cultura esse ano, uma vez que o secretário disse em rede, numa TV de circulação aqui da cidade, que teria os 50 milhões nesse primeiro bloco. A lei diz que tem que ser 50% agora e 50% depois. Se 50% agora é 50 milhões, em agosto nós teremos outros 50 milhões. Eu espero que seja assim. Então, tu falava, Wellington, aquilo de deixar a marca que cada secretário tem. O último governo do Terra, do PP, eles criaram os colegiados setoriais. Aí vem Rodenberger, esquece os colegiados e cria os conselhos de cultura. Aí chegou este governo até que conseguiu dar andamento, com algumas restrições seríssimas, porque há uma bancada ali na Câmara terrível.
Você acha que o próximo governo, eu tenho medo disso, acha que o próximo governo vai vir apagar tudo isso e querer inventar coisas novas? É possível dar continuidade a tudo isso que tem se trabalhado, Wellington? Esse é o problema do nosso país, Raul. Entra um secretário de educação, de 4 em 4 anos, ele resolve descobrir a pedra, descobrir a roda. Aí entra outro de 4 em 4. A gente nunca tem um projeto para a educação, para a saúde, para a cultura, para a segurança do nosso país. Para a cultura, aí é que a gente tem problema mesmo. Porque a maioria dos secretários, eles não conhecem a lei orgânica da cultura. Aí eles jogam para um jurídico que fica no juridiquês, não interpreta ou não joga o jogo que precisa ser jogado. Eu acabei de falar isso numa plenária do CCDF, que a coisa mais importante para qualquer presidente do CCDF é escutar a comunidade cultural. É tão simples, é tão simples. Ela sabe o que a gente precisa, ela traz sugestões extremamente viáveis e pertinentes, mas eu tenho que deixar a minha marca. Aí eu crio um atrito com a comunidade cultural. Geralmente, a comunidade está baseada na lei orgânica da cultura. E o secretário não sabe do que se trata, o que é isso, que bicho de 7 cabeças é esse tal da lei orgânica da cultura. Então, acredito que com essa lei implementada, com essa lei pronta, a gente precisa organizar e regulamentar alguns artigos ainda, mas falei isso na minha despedida. É muito difícil ver agora, nesse momento, a gente vê artista com pires na mão. A gente chega com diretrizes, com encaminhamentos, dizendo, secretário, é por aqui que tem que ir. Alguns se debatem, os 2 primeiros anos, fica puto. Quem são vocês para dizer isso para a gente? Você mas passou por isso, né? Exatamente, exatamente. Está falando aí, com conhecimento de causa. Exatamente. Aí, alguns secretários são pedidos para a pessoa sair de vez em quando do cargo, dar uma passeada. Outros tentam aderir, fingindo que são amigos da cultura, amigos dos artistas, prometem políticas populistas, mas a gente está muito consolidado. E agora, com a eleição dos Conselhos Regionais de Cultura, isso vai ser quase impossível. O secretário vai ter que ouvir o movimento cultural, vai ter que ouvir os conselhos regionais, vai ter que ouvir o CCDF. E isso nos alegra muito, Raul, porque a gente abre um espaço na porrada, o espaço de direito. A gente tem direito ao diálogo, e é um diálogo horizontal, não é essa coisa de ficar, secretário, tem como você facilitar aquilo? Não existe isso mais depois da lei orgânica. Isso nos orgulha demais da conta. Me preocupa, Wellington, como eu dizia agora há pouco, é a composição dessa Câmara Legislativa do Distrito Federal. Bom, para começar, eu sou muito crítico ao sistema republicano democrático de Brasília. Aqui é o único lugar onde o cidadão tem seu voto cassado. Nós não temos direito a escolher nossos administradores. Eles são colocados assim, a dedo, por caciques regionais. E essa Câmara tinha muita influência. Eu lembro, alguns deputados faziam o que queriam na cultura. Acha que conseguimos uma carta de alforria com respeito a essas bancadas pesadas, tipo a dos religiosos ou a dos empresários? A cultura vai conseguir caminhar com suas próprias pernas ou continuamos aí na alça de mira das bancadas temáticas? Nós temos um histórico de que nós, artistas, sempre vivemos em pandemia. A gente sempre teve que brigar, sempre teve que lutar em todos os governos. Todos os governadores tentam emplacar a maioria na Câmara Legislativa, sempre foi assim. Agora, nós temos alguns deputados oportunistas do voto, aquele voto de cabresto,
o voto das igrejas, tudo de cabresto, é gado. Eles tratam o eleitor como gado. Então, eles estão querendo botar as asinhas de fora para pular o muro da direita, para ir para a extrema-direita. Porque a despeito de um psicopata que a gente tem na presidência, naturalmente. Então, como não tem um direcionamento organizado e democrático, republicano, eles estão aproveitando essas descrenças do nosso setor, da nossa comunidade cultural, da nossa cidade, e está emplacando mais deputado dessa futura extrema-direita que está se formando na Câmara Legislativa. Mas eu não acredito que nenhum deputado envolvido com a igreja, envolvido com qualquer outra coisa, queira mexer nesse vespeiro que se chama movimento cultural. Sabe, Raul? Tem uma coisa aí que incomoda muito. Quando nós pedimos a substituição do secretário Adão Cândido, gerou um mal-estar muito grande dentro do governo, dentro do próprio governo ibanês. O governo ibanês não está bem das pernas nesse momento, por conta da pandemia, por conta da ingerência em vários setores. E na cultura, ele precisa se sensibilizar, uma vez que o Bartolomeu, o novo secretário de Cultura, ele não é do setor, ele não é do ramo, ele é um jornalista, deve ter algum trato muito mais ágil com o jornalismo, mas com a cultura, eu acho que ele deve estar ainda aprendendo a entender o que é isso aqui. Ele ainda não entendeu o que está acontecendo na cidade. É tão doido que uma Secretaria de Cultura está chancelando a criação de um museu da Bíblia. Eu queria falar isso contigo porque estou achando que a cultura tem dado algumas porradinhas no Buriti nesses anos. Será que isso não é um pouco uma devolutiva dessa pressão? Porque o Museu da Bíblia, quando a gente vê os números, nossa, cai a cara de vergonha, Wellington. É verdade. Mas eles têm interesse político nesse Museu da Bíblia e em outras instâncias que eles estão tentando emplacar. Mas esses governos, Raul, quantos governadores, quantos secretários de cultura a gente já viu passar? E eles vão passar. Deputados, eles deveriam ficar mais atentos ao movimento que está acontecendo da comunidade cultural. Já não temos mais crianças, pessoas no oba-oba, como há 50 anos atrás, estava tentando entender o que era Brasília. Hoje somos pais de famílias, pessoas que pagam suas contas com dinheiro da cultura, trabalham por isso. O Estado tem a obrigação de promover a cultura, a lei obriga o Estado a aplicar esses recursos. Então, eu acho que os deputados e o governador e o secretário de Cultura, se não entenderam isso ainda, nós temos um setor que, no Brasil, movimentava por ano 43 bilhões de reais. Era um setor que fazia tudo isso aqui acontecer. O setor cinema, televisão, música, é um setor extremamente pulsante. A pandemia atacou primordialmente esse setor, porque a gente está passando necessidades cabulosas aqui do lado de cá. Pessoas sem o arroz e o feijão no prato de comida em casa. E o governador não está preparado para entender isso. A Câmara Legislativa não entendeu isso ainda. A Secretaria de Cultura tentou lançar editais emergenciais e foi um fiasco. Tratou com desrespeito a pessoa que passa fome, não entendeu o que é passar fome. E eles têm o salário deles garantido, né? Era um salário garantido para poder pensar em ajudar o outro, muito pelo contrário. Quanto mais dinheiro sobrar da cultura para o governador fazer a campanha do ano que vem, melhor. Talvez seja essa a logística que eles estão trabalhando. Que tem usado há tempo vários governadores, não está inovando muito, não, só está seguindo a cartilha brasiliense. Historicamente, Brasília tem sido uma cidade de concentrar renda. O plano piloto, historicamente, abocanhou a maioria dos recursos. A Loki, mais ou menos, conseguiu alguma justiça
descentralizando isso. Você está satisfeito do jeito que a Loki resolveu essa questão da descentralização dos recursos? Não adianta só a Loki, Raul. Nós temos editais viciados, atrasados, aplicação de recurso errada. Os editais são viciados. Os editais, eu acabei de ter uma discussão na plenária de ontem. O edital trata de verba pública, aplicação de verba pública para a comunidade cultural. E a gente trata a comunidade cultural, as pessoas que são ninjas em captar recursos. Mas a gente não chega em todo mundo, nunca chegou, na verdade. Talvez o FAC regionalizado seja o que mais se aproxima do ideal para a gente chegar em cada região administrativa e chegar em alguns fazedores de cultura lá na ponta. Mas é um edital que ainda mantém 60% dos recursos do FAC no plano piloto. Então, temos que... Aí, todas essas secretarias que nós tivemos, acusa o artista de não saber fazer projeto. Então, não é um projeto para o artista, é um projeto para produtores. O produtor vai lá e sabe fazer um belo projeto e pronto. O artista, deixa ele se virar. Vamos ver o que ele consegue dizer ali. Então, o projeto tem que estar bem feito para inglês ver. Não é o projeto romântico do artista. Por exemplo, na gestão da Luísa Dornes, secretária de Cultura no passado, a gente ganhava 5 mil, 10 mil reais. E nunca houve tanta explosão de fazer artístico nessa cidade como foi naquela época. Temporadas populares do Cristóvão Buarque. Nós tínhamos o recurso do FAC era mínimo. E agora a gente tem um montante expressivo. A tendência é aumentar por conta do saldo remanescente. Mas os editais estão viciados. Os editais não atendem o artista. Humberto Pedrancini, por exemplo. Se eu pego Humberto Pedrancini e eu dou 50 mil para ele produzir, esse dinheiro vai pagar água, luz, telefone do cara. Levou a vida inteira para fazer isso. E aí tem que ter um tempo para criar. Como é que você cria com 50 mil reais? Como é que você produz com 50 mil reais? Só se for um ninja. Porque eu tenho que pagar minhas contas, me manter enquanto artista, e aí ainda eu tenho que produzir. Sim, eu vou produzir, e cadê esse dinheiro? Cadê? No final, o cara que capta 200 mil para fazer um curta-metragem, Raul, o cara emprega uma cidade inteira, e no final do trabalho que ele faz, depois que ele roda o filme e vai entregar o filme, ele está devendo. Porque o dinheiro é pulverizado em 4, 5, 6 meses, esse dinheiro vai embora rápido. Então, a gente tem que melhorar muito o olhar desses editais. A gente está brigando muito. Agora a gente está brigando para a inclusão da acessibilidade nesses editais. O edital existe para grego ver, porque aí o cara que sabe ler, sabe escrever, vai lá e tem acesso. Mas a pessoa cega e surda, que também são artistas, conheço vários, não tem acesso ao edital. Ah, não, mas ele pede alguém para ler. Isso não existe, isso não é acessibilidade. Por sorte, tem uma lei federal que obriga a secretaria a implantar esse serviço. E se não implantar dessa vez, eu falei isso ontem na plenária, o dispositivo diz que o gestor corre o risco de ser preso de 2 a 5 anos de prisão com multas. Então, não tem discussão. Ou esse dinheiro chega para todo mundo, ou não chega para ninguém. Ou a gente está brincando de gestor, a gente está brincando de CCDF. Sabe? É destratar demais a pessoa com deficiência. E desde quando nós assumimos, a pauta tem sido essa. A gente tem tido dificuldade do entendimento lá da Secretaria de Cultura, o secretário, dos seus gestores. Eles não entendem o que é isso. Eles não sabem o que é acessibilidade. Não, mas eu coloco lá acessibilidade, o cara que capta o recurso, ele tem que ter um tradutor de Libras. Não é disso que a gente está falando. Então, temos que ampliar o debate, melhorar, modernizar os editais, que estão parados há 20 anos, parados, sendo esses mesmos editais, viciados, etc. Editais que não dialogam com a comunidade. Tu falava agora há pouco, Wellington, que muita CRA agora tem seu Conselho de Cultura, o que é um grande passo adiante, né? Mas tem alguns territórios onde a mensagem não chegou, não conseguiram nem formar seus próprios conselhos. Essa assimetria, você acha que é possível
acabar com ela, a poder fazer chegar o recurso e a gestão a todo o DF, não somente em alguns pontos-chave? Eu acredito que isso vai sair da própria Secretaria de Cultura, do CCDF, dos editais modernizados. Os conselhos regionais, eles têm o mesmo poder deliberativo do CCDF. Então, eles vão cobrar do CCDF se a gente não fizer. Não fizer o quê? Fazer esse recurso chegar lá na ponta. Eu espero que os conselhos regionais cobrem isso do CCDF, que cobrem do secretário. Talvez, Raul, nós temos hoje nas nossas mãos, nós temos na nossa sociedade a maior potência deliberativa de todos os tempos, que são os conselhos regionais. As regiões que não conseguiram constituir, algumas têm completo preconceito com a lei. E aí o Ministério Público, já sentei diversas vezes com a doutora Cíntia, e ela já está preparando um documento. Nós criamos um documento chamado, a gente chamava carinhosamente de combo legislativo, que é a lei orgânica, a lista tríplice, o regimento interno da Secretaria de Cultura, o Código de Ética e de Conduta da Administração Pública, e a gente enviava esse combo para os administradores. Por quê? Combo nisso. Na medida em que eu apresento para ele que existe esses mecanismos legislativos, essas leis, ele não pode dizer que não teve acesso. Então, o Ministério Público vai atuar em cima disso daí. Foi avisado, foi feita uma campanha, fizemos todo um trabalho. Por diversas vezes, a doutora Cíntia já queria sair dali disparando o processo administrativo contra os administradores. Eu pedi a gentileza dela esperar. Porque esse processo é um processo educativo, é um processo devagar, e aí ela esperou até agora. Eu acho que agora já deu. Temos os conselhos regionais constituídos, as regiões que não se constituíram, tem 2 ou 3 têm particularidades, mas as outras simplesmente não deram a mínima para a lei orgânica da cultura. E aí o Ministério Público atua, porque eles são obrigados a executar a lei. E aí é com o Ministério Público agora. Que aliado importante que a cultura achou nestes últimos tempos no Ministério Público, porque se não fosse eles, eu não sei de que estaríamos falando hoje, Wellington. Concordo. Nós tivemos muitos apoios nessa gestão de 2 anos, nós tivemos muito apoio, Raul. A OAB entrou de cabeça nesse processo, nos ajudou demais, a própria Câmara Legislativa com alguns deputados extremamente atuantes. Por sorte, nós temos uma deputada agora, a deputada Arlete Sampaio, que é presidente da Comissão de Cultura. Nós tivemos apoio do Ministério Público, do Tribunal de Contas, que tem dado uma força imensa ao movimento cultural. Embora o poder discricionário do Tribunal de Contas seja um pouco mais limitado, mas o Ministério Público está endossando as pedidas do Tribunal de Contas. Então, nós abrimos algumas portas incríveis, e isso não pode retroceder mais. A ideia é exatamente essa. Pelo visto, Wellington, você ontem na plenária foi um pouco sua despedida. Você saiu atirando, você compôs, como que foi essa sua saída, essa mudança? Eu criei, na verdade, a despedida foi dia 6 desse mês, foi lá no início do mês, porque tem um processo de transição e tal, então valeu, eu criei um discurso e, basicamente, eu me posicionei mais agora, mais do que nunca, do lado da sociedade, da comunidade cultural, do que enquanto presidente, que eu tinha que fazer todo um trabalho de diplomacia, de jogo de cintura, no dito popular. Mas lá, agora, nessa despedida, eu tive a felicidade de poder rememorar tudo que a gente fez, Raul. Muita coisa de resolução, as pessoas que passaram pelo CCDF, as pessoas que contribuíram com o CCDF ao longo desses anos. Então, eu fiz toda uma retrospectiva e foi muito bonita, assim, muito bem recebida pela comunidade cultural, pelo próprio CCDF, os conselheiros e conselheiras. E eu não podia deixar de fazer essa retrospectiva, porque foram diversos itens que a gente conseguiu emplacar enquanto resolução. Muita coisa a gente deixou, um legado histórico, assim, eu considero até histórico, porque a gente tinha toda uma diversidade. Tinha um governo que não tem muito interesse em entender o que a comunidade quer. Ele quer chegar lá com um projeto
totalmente unilateral e dizer é assim que tem que ser. Outros governos também fizeram a mesma coisa, Raul. Alguns até disseram para a gente no passado, a gente sabe do que vocês precisam. E preferem não escutar a comunidade cultural. Mas aí... Escutei isso também. Eu já escutei isso, eu achei um absurdo. Pessoas que corriam do meu lado, é uma coisa tão absurda. De qualquer sorte, a gente conseguiu ainda, mesmo com a pandemia, desenvolver muitas atividades. Tivemos a lista tríplice, tivemos esse pedido de substituição do secretário, a resolução do artigo 65, conseguimos emplacar um CEAC, o Certificado de Agente Cultural, ouvindo a comunidade cultural. Foi um mecanismo que chegou via por e-mail da gente. Nós fomos provocados pelo LGBTQ+, pedindo para que a performance do LGBTQ+, virasse um CEAC. E aí foi argumentado que a indumentária, a caracterização, a apresentação é um segmento, virou um segmento cultural importantíssimo na nossa cidade, e isso está no mundo todo. E nós fomos sensíveis, a plenária do CCDF foi muito sensível a esse tema, e a gente conseguiu emplacar esse certificado de agente cultural, e a gente está bem feliz com isso. A minuta de edital que está saindo já serão adaptadas a esse novo SEAC também, então acho que temos alguns avanços. Wellington, lei Aldir Blanc, o que te genera? Você está satisfeito com a lei como ficou? Ficou curta? Como é que é? A lei ficou boa, E ela traz em si uma ideia de emergência. Eu uso muito uma palavra que uma conselheira de Sobrani usa, Neide Nobre. É afetiva, ela é acolhedora. Só que os gestores do Brasil não entenderam o que é a Lei Aldir Blanc. A maioria, depois que eu participo de vários fóruns nacionais, assim, eu percebi que boa parte do Brasil, os gestores surtaram com o recurso. Disseram que ia reformar a biblioteca, disseram que ia criar a banda sinfônica da cidade. Então, não entenderam o que estava para chegar na cidade dele. Como eu falei anteriormente, 43 bilhões o setor cultural movimenta por ano no Brasil. E essa lei nos trouxe 3 bilhões para distribuir em todo o país. Então, não daria certo, não daria muito certo. Esse dinheiro chegou, tirou algumas pessoas do sufoco em 2020, mas já acabou o dinheiro. A minha pergunta na Câmara Legislativa, numa plenária que teve, foi exatamente isso. O que a gente ia fazer do pós a Lei Aldir Blanc? Secretário, Câmara Legislativa, o que a gente ia fazer pós a Lei Aldir Blanc? Olha o que a gente está vivendo. A secretária de Cultura fez uma lambança doida, criou vários incisos e saiu pagando, mas sem informação nenhuma, e a comunidade cultural enlouqueceu com isso. Porque não sabia como é que prestava contas, se prestava contas, como é que resolve isso no pós prestar contas. Então, não tinha cartilhas educativas, a secretaria se fechou para a comunidade cultural, criaram o WhatsApp e telefones que não funcionavam. Alguns WhatsApps eram pessoais, eram de servidores da Secretaria de Cultura que emprestaram o celular, o próprio celular próprio, para responder coisas tão pesadas, tão difíceis, principalmente quando envolve fome, né, amigo? A galera passando fome, desesperada, querendo saber do recurso, por quê? E aí vinha uma resposta de WhatsApp. Não, você tem que mandar... O WhatsApp servia para te mandar um e-mail, que também não funcionava. Então, essa questão, esses erros de comunicação, o dia de hoje, continua, né? Ou melhorou? Continua, querido. Muita gente. Tem uma lista gigante de pessoas que não receberam. Tem um recurso de quase 3 milhões de reais na conta da Secretaria de Cultura e não sabe como gerir, não sabe como aplicar. Não tem saída. O dinheiro está lá, mas não tem saída. Tem pessoas que não receberam. Quem recebeu já acabou o dinheiro, Raul. Já acabou o dinheiro, cara. É uma secretaria insensível nesse ponto, sabe? É tão ruim, é um horror falar sobre isso, porque quando você tem um salário garantido por mês, você está se lixando pelo outro que está passando necessidade. Ah, não, deixa. Parece que estão acompanhando o raciocínio. Estão exatamente acompanhando o raciocínio psicopata do presidente.
do secretário nacional de cultura, que é meu Deus, é um cara perdido. Quem botou aquele jabuti naquela árvore? O cara não sabe nem o que é gerir uma pasta. Botaram a outra também, que para esse presidente, ele está se lixando, ele tem ódio da arte e da cultura produzida no país. Ele acha que a arte e a cultura que produz no Brasil é só da Record, a releitura fajuta da Bíblia. Então, eles acham que tempo é isso, Wellington? É sombrio demais. E na Fundação Palmares, então? Nossa Senhora. Que tristeza. Quem botou aquele jabuti ali? É um infeliz. São pessoas que tiveram acesso à educação, mas não tiveram acesso à luz. Não conseguiram atravessar a ponte. Essas pessoas padecem, elas sofrem dentro de si mesmas. E como são comandadas por uma pessoa que também não tem a menor instrução, menor iluminação, elas vão ficar vagando no espaço. Essas pessoas vão deixar um legado tão horrível para a história da política, para a história do Brasil, e eles serão lembrados por serem tão incompetentes, tão genocidas, tão homicidas. Então, ele está na papuda por chamar de genocida, viu? Parece que o genocídio não pode ser chamado de genocídio, exatamente. O ministro Lewandowski acabou de dizer que essa lei da segurança nacional é um fóssil constitucional. Agora eles vão ter que trazer à tona esse assunto para tentar falar sobre essa lei, que é um fóssil. Quando surgiu a Constituição, esses fósseis viraram fósseis mesmo. Então, eles estão querendo resgatar a título de calar a boca, e o cala-boca já morreu, como diz o Felipe Neto, que também foi preso. Então, eu acho que tem mecanismos dentro da democracia que vai nos assegurar algumas coisas que a gente não tem volta. A gente conquistou coisas importantes, Raul, e isso é que eu me apego, assim. Eu acredito até que o Congresso Nacional tem sangue nas mãos também, está calado demais. Aqueles deputados ali da extrema-direita, que estão do lado do cara só porque está do lado, eles também têm sangue nas mãos, são genocidas, estão matando artistas, estão matando pessoas. Quando eu faço um lockdown, como o governador fez aqui, eu tenho que dar um mínimo de estrutura para esse lockdown, cara. Eu tenho que garantir, no mínimo, a isenção de pagamento de taxa de água, luz, telefone para essas pessoas e oferecer cesta básica minimamente. Mínimo. Mas eles são tão perdidos dentro do dinheiro que eles estão mamando que eles não conseguem entender que é básico assim. É básico. É você ter a isenção desses impostos pelo menos durante 6 meses, cestas básicas garantidas, e aí a gente pode pensar num auxílio em cima disso daí. Mas para eles isso é coisa de comunista, Raul. Essa coisa de salvar vidas é coisa de esquerdistas. Olha onde é que a gente chegou, cara. Onde que a gente chegou? Como é que nós chegamos até aqui? É difícil. Me diga, Wellington, o que você prevê para o Conselho? Como que ele fica posicionado? O que vem por aí? Agora é uma mulher que vai presidir. Quem são os integrantes do Conselho? Eu tenho dito ao longo desses 2 anos que o Conselho tem sido conduzido por mulheres. Nós tivemos a maioria de mulheres. Isso é incrível, Raul. Isso é maravilhoso, cara. É quase como... quase não. É um reparo histórico, né? Uma sociedade machista, babaca, misógina. E a gente, dentro de um contexto como esse, um presidente misógino, machista, idiotizado, a gente tem um conselho que foi conduzido por mulheres ao longo desses 2 anos. E agora na presidência são 2 mulheres, uma presidente e uma vice-mulher. Isso é incrível. É incrível. O que a gente vai tentar fazer é sensibilizar o governo para que as pautas sejam tratadas como pautas da comunidade e não pauta do governo. Não existe pauta do governo. Na minha cabeça, eu entendi que quando eu coloco uma pauta e digo que a pauta é do governo, eu estou querendo entender que essa pauta do governo é o quê? É o Museu da Bíblia?
Calma aí, isso é cultural, Wellington. É que aqui não se tem muita ideia do que é política pública. Acham que a política do governo é que faz. Não, tem que pensar com outra cabeça, né? Perfeito, exatamente. Então, vamos tentar sensibilizar esses conselheiros do governo, essa presidente do governo. Você encontrou diálogo bom com os conselheiros do governo? Eu nunca Ou tive teve algum problemas mais... arranca-rabo aí? Nunca tive problemas mais sérios, não. Teve um episódio que me chocou muito e me fez até me fechar um pouco para o diálogo com a secretaria, que é o Adão Cândido, o secretário anterior, ele simplesmente cancelou o edital Áreas 2018. E aí eu disse que naquele momento o diálogo tinha acabado ali, porque eles estavam tirando o arroz e o feijão do prato do trabalhador da cultura, e aí a partir daí virou guerra mesmo, a guerra, e ele acabou caindo. Claro. Eles não entenderam, mas a vaia de 7 minutos que o secretário tomou no Festival de Cinema foi a caneta azul do Ibanez. Agora, nessa gestão pós-Adão Cândido, eu tive um desprazer de ouvir uma frase que estava circulando dentro dos próprios conselheiros, dentro do próprio Secretaria de Cultura, e era vindo, inclusive, do secretário de Cultura, que era uma frase assim, eles criaram uma rede chamada Rede Integra. Eles colocaram os gerentes de cultura para servir também a Secretaria de Cultura, e eu passei a chamar servidor de 3 patrões. Os gerentes de cultura servem à administração local, porque tem um regimento próprio, servem os conselhos regionais que colocaram eles lá, e serve agora também a Secretaria de Cultura, que esses aniversários da cidade, tudo isso os gerentes também vão ter que ser responsáveis. A gente brigou por isso, a gente está na justiça brigando por isso, no Ministério Público. O Ministério Público até deu ganho de causa para a gente, interpelou a Secretaria teve que responder. E agora a gente vai fazer uma tréplica sobre o assunto, porque a gente achou erros bizarros assim, na lei, na portaria, e eles, os gerentes foram tomados por uma palavra chamada agora nós somos protagonistas. E eu tenho dito que ser protagonista é você ter uma caneta com 117 milhões de reais e fazer a máquina da cultura girar no DF. Isso é ser protagonista. Por enquanto, a gente é massa de manobra. E aí você que sabe, você é massa de manobra porque você quer, ou porque você está indo com a oba-oba, ou você não é massa de manobra. Então, nós tivemos esse embate, e nessa rede Integra surgiu a seguinte frase: os donos da cultura, a rede Integra vai incomodar muito os donos da cultura e os seus representantes. Aí eu surtei, Raul. Eu falei, não, isso não pode sair de uma Secretaria de Cultura, essa leitura bizarra. Só quem tentou ser dono da cultura foi Hitler. E a gente viu que tragédia, que catástrofe que foi a história de vida dele. Até hoje a galera faz xixi no túmulo dele porque foi uma desgraça para a humanidade. E aí a secretaria acha que resolveu ser a mediadora disso, a dona do pedaço. E quando ela fala que os donos da cultura vão incomodar muito os donos da cultura e os seus representantes, eu me senti pessoalmente ofendido, porque eu sou conselheiro de cultura, sou representante de uma comunidade cultural. O CCDF é representante de uma comunidade cultural. Os conselhos regionais são representantes. Então, se eles estão dispostos a atacar esses espaços de deliberação coletiva, é guerra, meu amigo. Não tem diálogo, é guerra. Porque quando eu quero interferir num lugar onde são deliberadas questões que beneficiam o sistema de arte e cultura e toda a comunidade cultural e todo agente cultural, tem alguma coisa errada na leitura do secretário e dos seus agentes. Enfim, a partir daí as coisas tomaram uma outra dimensão naturalmente e a secretaria se fechou. Sobre a Lei Aldir Blanc, eles apanharam demais e apanham até hoje e ainda não resolveram o problema da Lei Aldir Blanc no DF, como um todo. Enfim. Wellington, eu ficaria um longo tempo falando contigo sobre a cultura em nossa cidade. Mas me fala de você, para acabar, me fala seus projetos, se é que ainda sobreviveu algum, como que está encarando o futuro o artista Wellington Abreu?
amigo querido, ninguém nunca me perguntou isso, né? Que você vira um gestor e as pessoas te falam, inclusive, que você vira um burocrata e tal. Mas a minha vida artística nunca parou, assim, no final das contas. Eu sou um privilegiado, Raul. No final das contas, eu sou um privilegiado. Parabéns. Eu tenho tido muitos convites para trabalhos, independente de ser presidente. Antes mesmo de ser presidente, eu já estava numa ascensão muito grande no cinema e com uma pesquisa teatral que eu tenho um orgulho, e agora estou fazendo um curso mais efetivo em cima do tema que eu tenho desenvolvido, que é uma técnica que a gente trabalhou no Hierofante ao longo da vida, é uma técnica do mestre Michel Tchekov, desenvolvido e ensinado para a gente por meio do Humberto Pedrancini. E eu desenvolvi uma técnica de teatro, não é que eu Ele desenvolvi está uma técnica. fazendo hoje que ele está Das fazendo oficinas, curso online, né? oficina, exatamente. Nosso mestre querido. Então, eu tenho um trabalho chamado A Baba da Onça Pintada, que eu tenho desde 2010 desenvolvido o espaço de um jogo espontâneo de improvisação. Então, mergulhei nesse processo. É um teatro de rua, é uma brincadeira fantástica, uma adaptação de alguns textos que eu tenho trabalhado. Fiz uma seleção de 10 textos agora que eu estou trabalhando, e aos poucos eu vou colocando no site também, que uh, o processo de leitura dramática, como é que a gente levanta um espetáculo, né? Como é que a gente, a partir de um texto, a gente levanta um espetáculo? Como é que a gente faz uma leitura, uma boa leitura desse texto? Estou trabalhando isso e aos poucos eu vou colocando na rua. O cinema está me chamando o tempo todo. Estou com roteiros, estava com uma telenovela para rodar para a TV Globo, e aí a pandemia nos quebrou as pernas, convidado por um diretor muito querido aqui da cidade. E tem muita coisa na ponta da agulha, assim, só espera essa pandemia passar, que eu acho que a gente começa a voltar a trabalhar. Atrapalhou tudo, Raul, tudo. Agora eu estou em casa cuidando dos gêmeos, uma esposa incrível me ajudando a tocar esse barco, ensaiar as coisas, a esposa, os gêmeos, estou com gêmeos, Raul desculpa, Miguel e Maria Luísa, mas eu já tinha uma filha de 7 anos, Maria Eduarda. Então, essa pandemia tem me dado essa felicidade de estar com eles, assim, de poder estar bem perto, bem próximo e aprendendo com essa molecada. Que legal. Estudando textos, lendo, gosto de música, tem uma banda chamada O Birimbau e a Viola, não é uma banda, é um duo, o Birimbau e a Viola, que eu e o maestro Carlos Pacheco, a gente faz improvisações de jazz e blues em cima do Birimbau e a Viola. Birimbau e a Viola, coisa incrível, Raul. Oh, e queria ouvir. Tenho feito pesquisas nesse campo, sou capoeirista, a sala de casa volta e meia vira uma academia, a gente bate um treino aqui, a molecada treina junto. Eu já tenho um grupo montado aqui, tem berimbau, viola, pandeiro. Então, aos poucos e respirando esse ar de artista que eu não perdi nunca, na verdade. Tá. Por isso eu acho que eu sou um privilegiado e a secretaria me ampliou esse olhar sobre o fazer cultural, a gestão pública para a cultura, me ampliou demais. Fiz muitos amigos. Então, uma última coisa. Qual a integração atual do CCDF? Os integrantes totais hoje, né? Infelizmente, a gente continuou com as 8 cadeiras, que eram 10, 12, e a gente foi reduzido a 8 cadeiras. Então, nós temos uma sociedade civil, o Wellington Abreu, Yara Alves, que é a vice-presidente agora, Rita Andrade, nós temos Fernanda Morgani, uma grande guerreira também, e do governo nós temos Pedro Paulo, o Pepa, nós temos a Beth Fernandes, que é a presidente hoje, e nós temos a Érica Lewis. Tinha uma outra conselheira que saiu e está esperando a suplente assumir o cargo. A gente espera que seja o mais rápido possível. Temos 7 conselheiros, falta um do governo. E essa é a atual composição desse povo guerreiro, que mesmo discordando ou concordando, a gente tem avançado de alguma maneira. Você sabe que eu contribuí de alguma forma, fui pioneiro com os colegiados setoriais, fui fundador do Conselho de Cultura da minha cidade, e já peguei sol gritando na frente do Buriti, batendo perna naquela Câmara Legislativa. Então, se depender de nós estamos aqui para apoiar, para ajudar, para divulgar
tudo que diga respeito à cultura. Eu tenho um carinho muito grande pelo Conselho e também o Conselho da minha cidade, porque eu acredito que nesta cidade especificamente, com suas características tão especiais, tão diferentes, tão específicas, é a sociedade organizada a única que pode levar a incidir em políticas públicas. Senão vamos a continuar no cabresto e no dedômetro dos caciques regionais. Wellington, sua mensagem final, eu te agradeço por seu tempo. Amigo querido, eu que agradeço pelo convite. Assine embaixo as suas palavras. Sim, a gente tem que acreditar nos nossos conselhos regionais, acreditar no CCDF. São espaços de deliberações, espaços democráticos, e a gente tem avançado com isso e muito, Raul. Muito obrigado pelo espaço, um prazer estar aqui. E é isso. Ninguém segura a força desse movimento deixa cultural. teu contato aí por se alguém da audiência quer falar contigo. Super, super à vontade. Meu zap é 61 99629 9516. Pode mandar zap, ligar, fique à vontade. Vamos falar sobre política pública, estou super aberto para isso. Obrigado, Raul. Obrigado pelo seu tempo e sucesso. E para o Obrigado. Conselho, desde aqui, estamos torcendo e no que puder ajudar, estamos às ordens. Obrigado, Na luta, Wellington. sim. Obrigado, Raul. Obrigado. Esse foi o programa número 700 de Alvorada Cultural. A gente se vê no próximo. Tchau.